Monarquia é uma forma de governo em que o chefe de Estado tem o título de rei, rainha, imperador, marquês, conde ou monarca. Esse título é obtido de forma hereditária, passando de geração a geração dentro de uma mesma família. Além disso, o monarca exerce sua função até a sua morte, renúncia ou deposição. Atualmente é raro encontrar monarcas com poder absoluto. A antiga imagem de rei e rainha já não existe mais. Sobreviveram apenas aqueles que optaram pelas monarquias constitucionais, onde as famílias exercem o poder de forma simbólica, como por exemplo a Rainha Elizabeth na Inglaterra. Atualmente, há cerca de 40 monarquias no mundo. Em sua maioria, são países que foram colonizados pelo Reino Unido, o famoso Commonwealth. Mas não pense você que toda tendência vira regra. Vale lembrar que a Arábia Saudita, Brunei, Omã, Suazilândia ainda vivem em monarquias absolutistas. Na República, o cargo do rei é substituído pelo do presidente, normalmente uma pessoa eleita pelo povo. Nesse caso, ele fica no poder por um período determinado, não podendo transferir esse poder a qualquer outra pessoa. É necessária uma eleição para definir o próximo governante. A palavra república vem do latim res e publica, que em tradução literal seria coisa do povo, que nasce a partir do entendimento de que os cidadãos são iguais, com os mesmos direitos e deveres. No Brasil, a monarquia começou em 1822, quando ocorreu a independência do país, e tivemos apenas 2 monarcas que permaneceram no poder pelo período de 70 anos. Após desentendimentos com lideranças agrárias, com o exército, além de intrigas pessoais, houve um golpe de Estado republicano, quando foi proclamada a Primeira República do Brasil em 15 de novembro de 1889. Essa decisão foi acertada? Se o Brasil ainda fosse uma monarquia, estaríamos melhor como país? Nascemos para ser república ou monarquia? Boa noite a todos, bem-vindos ao Júri Simulado do IFL São Paulo. Hoje a gente vai fazer um debate monarquia versus república. E para responder essas perguntas colocadas aí no vídeo que vocês acabaram de assistir e debater o tema sobre as vantagens e desvantagens dessas duas formas de governo, eu convido aqui o Adriano Machado e o Carl Vieira, que vão defender a monarquia, e o Orlando Reis e Cesare Iacovoni para defender a república. Então, antes de abrir o debate, eu queria falar um pouco sobre as regras. A gente dividiu o júri em alguns capítulos. Os primeiros 2 vão ser exposições de 10 minutos por cada equipe, com temáticas pré-definidas. Depois a gente vai abrir para uma discussão de 20 minutos entre os debatedores. E daí, por fim, a gente vai ter as considerações finais de cada equipe, a divulgação dos resultados e as impressões do evento pelos debatedores. Então, para começar o primeiro capítulo, a gente tem uma temática da legitimidade. E eu vou até ler um trecho sobre essa que está permeando essa questão, que a palavra legitimidade deriva do latim legitimare, que significa tornar algo legal de direito. Em termos jurídicos, seria alguém ou algo que está em conformidade com as leis morais, divina ou dos homens. Então, a pergunta que vai permear esse primeiro bloco e que eles vão tentar responder é: um monarca tem a mesma legitimidade que um representante eleito para ser o chefe de Estado de um país? E com isso eu passo a palavra para o time da República. Bom, então vamos começar com a raiz do Estado, né? Então, da onde ele veio e por que ele existe. Então, o que é o Estado, né? O Estado é a organização política que detém o monopólio da força em um determinado território. Isso é um conceito básico. Basicamente, então, o Estado ele tem como essência a violência, né? Isso a gente entende
Até quem defende o Estado entende isso como a base do Estado. Agora, como ele surge? O Estado ele surge. Isso aqui é historiografia, tá? Não é eu acho, tá? Tem aí alguns autores e muita pesquisa por trás. O Estado ele surge da organização de um grupo vencido em um grupo vencedor. E ele se legitima a partir daí. Então, uma das grandes teorias da origem do Estado, aí, que também é embasado com bastante material historiográfico, é a teoria do bandido estacionário. O que significa isso? Então, como o Estado surge? Ele surge desde o início dos primórdios do ser humano, de uma tribo conquistando a outra tribo e impondo sua vontade, até passando por diferentes estágios, até o momento que a tribo vencedora, a tribo vencida, aceita pagar um tributo para a tribo vencedora. E a partir daí começa a se organizar o que é o Estado. Acontece que aquele que é o vencedor e o vencido se misturam, e o que antes era uma dominação clara se torna uma dominação transvestida. E ela vai sendo transvestida com base do uso de diferentes tipos de monopólio, né? Desde o monopólio da própria força, como eu comentei, com o uso do monopólio da justiça, o monopólio da moeda e, obviamente, a burocracia, né? E, obviamente, o controle das ideias também, que fazem a gente pensar que o Estado, na verdade, é gerido por nós mesmos, indivíduos, e que ele é parte de nós e a sociedade, na verdade, provém do Estado e nada está além do Estado. E o que é interessante, aí se puder passar mais uma vez, por favor. O que é interessante é que o governo ele vem com uma forma de tocar o que é a agenda do Estado, né? Então, o governo é esse grupo de pessoas desse território, onde o Estado tem o monopólio da força, que se encarrega de executar as tarefas que o Estado precisa executar com os seus súditos, que são os indivíduos. O governo e a nação se confundem porque... o Estado, a nação e o governo não se confundem, porque a nação é de fato o povo, mas, claro, o Estado, para criar esse senso de união e para criar esse sentimento de que os dominados e os dominadores são, no final do dia, o mesmo grupo, ele começa a construir inúmeras iniciativas, não só de centralização de poder, como também de construção desse sentimento patriótico, de nação, justamente para se misturar ainda mais. Então, bom, dado isso, e dado que hoje a gente vive no sistema que o Bastiat coloca da pilhagem legal, ou seja, a lei própria do Estado serve a quem domina e não o dominado, a pergunta aqui principal para um sistema de governo não é se é um sistema de governo, mas construído pelos indivíduos, que os indivíduos criam essa legitimidade, mas sim qual que é o estilo de governo que nos protege desse tipo de espoliação, que é a essência do Estado. E aí, ao nosso ver, se puder passar de novo mais um slide, por favor. Esse tipo de governo que possui a maior quantidade de pesos e contrapesos para anular esse poder dominatório do Estado, que é a sua essência, é a República. E aí o Orlando vai apresentar aqui os diferentes tipos de República. Bom, aqui entrando realmente no conceito dos tipos de república que tem, né? República é a forma de governo que o chefe de Estado é um cidadão eleito para algum tipo de mandato temporário. Tá? Pode ser eleito indiretamente ou diretamente. A gente tem república presidencialista, que o chefe de governo é o chefe de Estado, que é o presidente. No caso do Brasil, Estados Unidos, México, Argentina, enfim. República semipresidencialista, que o chefe de Estado é o presidente, e existe também o chefe de governo, que é o primeiro-ministro, só que o chefe de Estado, que é o presidente, ele nomeia esse primeiro-ministro. É o caso de França, Portugal, Rússia. E também tem a República parlamentarista, que o chefe de Estado é o presidente, que ele é eleito popularmente, só que é um cargo mais simbólico, ele não tem tantos poderes efetivos, e o chefe de governo é o primeiro-ministro eleito em eleição legislativa. É o caso da Alemanha, Índia, Itália, Singapura, alguns outros países. China é considerada uma república, mas é uma república diferente. É uma república de partido único. Né? China, Coreia do Norte, enfim.
Existem algumas outras variações, só que pontuais, que, assim, África do Sul, Suíça, mas são variações assim, pontuais disso que está registrado aí. E aí, agora a gente entra na pergunta da legitimidade do monarca como chefe de Estado. Vou passar para o César iniciar essa parte. Bom, a gente já viu, antecipando até um ponto aqui, que é possível você dividir, né, o chefe de Estado do chefe de governo, sem necessariamente você ter que apelar para alguma dessas teorias em que parte de uma premissa não racional, né, religiosa, dizendo que os reis eles têm esse direito divino, né, que foi como de fato o Estado centralizou. Luís XIV com o famoso Estado sou eu, ele talvez foi o primeiro e maior símbolo que se teve desse tipo de centralização na monarquia absoluta, né, não a constitucional como tem na Inglaterra. Mas enfim, a base de toda o racional do que seria o direito divino dos reis, né? E para quem viu o seriado aí do The Crown sabe que a lógica ou a ilógica segue a mesma até hoje. A gente entende que esse tipo de legitimidade para um pensamento liberal, onde cada indivíduo ele é dotado, obviamente, de qualidades diferentes, mas de uma mesma vida e de uma mesma energia criativa que é humana, independente de onde que ele veio, de que pais o geraram, né, de qual sua origem, ele tem as capacidades para lutar, buscar pela sua própria felicidade. A gente entende que isso é incompatível com um modelo onde ou Deus, ou o destino, ou qualquer teoria possa predeterminar a quem deve, dentro desse Estado, né, lembrando que é coercitivo, dominá-lo. Então, seja do ponto de vista puramente simbólico, como é o caso da monarquia constitucional, ou no ponto de vista não só simbólico, como também prático, como de onde começou da monarquia absoluta. Então aí você tem diferentes pesquisadores, não, né? Pensadores, estudiosos que falaram sobre isso, pesquisaram a vida prática de inúmeros reis e príncipes da época. Vale aí a recomendação. Maquiavel, talvez o mais conhecido deles, que assentou uma teoria de uma racionalidade, dado tudo isso que a gente comentou aqui da essência violenta do Estado. Também, só completando, assim, tem um autor, um pensador também, que ele consegue justificar muito essas questões, que a gente vê bastante no próprio IFL, que é o Murray Rothbard, que, segundo ele, o Estado ele se alia a certos intelectuais que criam certas teorias para conseguirem legitimar as atitudes do Estado, que no fundo todas vieram da coerção e da violência. Primeiro a questão do direito divino dos reis, depois toda o aparato estatal, a questão do príncipe de Maquiavel. Isso foram todas narrativas para tentar legitimar essa força do Estado. Então, assim, você tem, até hoje em dia, você tem alguns casos de monarquias que são muito polêmicos. Então, assim, rapidamente passando, mas você teve a questão da Espanha, que, para quem não sabe, a Espanha, o rei Juan Carlos fez um lobby tremendo para conseguir a concessão da ferrovia que ia de Medina para Meca. Era uma obra de, não sei, 7 bilhões de dólares ou euros. E no final descobriram que em uma conta na Suíça ele recebeu 100 milhões, né? Isso aí, aliado aos acontecimentos, muito provavelmente foi um dos motivos que ele abdicou do trono, né? A Arábia Saudita, você tem esse caso bastante icônico, que até voltou à mídia esses dias, os Estados Unidos cobrando justificativa, do Jamal Khashoggi, que foi sequestrado na embaixada de Istambul e deram fim nele
à la Tiradentes, né? Sufocaram e esquartejaram, né? Era um opositor famoso do reino. E você tem um caso assim, bastante emblemático também na Tailândia. Na Tailândia, o rei atual, ele assumiu em 2019, em 2016, o pai dele, que era o rei muito venerado, por sinal, morreu. Ele assumiu em 2019 e já bastante polêmico. A coroa tailandesa é uma das mais ricas do mundo, tem uma fortuna de mais de 40 bilhões de dólares. Ele assumiu o controle dela, que antes era feito por terceiros. Além disso, ele requer mais de $1 bilhão para sua manutenção anual e vive numa vida de luxúria, não vive na Tailândia, vive na Alemanha, cercado de mulheres, festas, carros, e é blindado porque existe uma lei na Tailândia que qualquer ofensa ao rei é punível com até 15 anos de prisão. Então isso também tem gerado muita revolta e discussão até lá, e é proibido. Agora eu passo a palavra para o time da monarquia fazer a sua exposição. Fiquem à vontade. Bom, primeiro, boa noite. Quero agradecer ao IFL aqui pelo convite. A gente está discutindo esse tema tão caro aqui para mim. Também, até como disse o César, a gente já teve algumas boas discussões lá atrás no Instituto. Então, obrigado aí pela homenagem. Pelo menos tentar compreender um pouco melhor o sistema, né? Muito bem, a gente vai discutir, então, quer dizer, a questão da legitimidade do voto da monarquia. Né? O Cesare falou uma coisa interessante, que é a formação do Estado, né? E que a gente delega um poder a alguém que é vencido e vencedor. Em verdade, a gente tem que lembrar do contrato social. O contrato social é quando a pessoa ela delega a alguém ou uma autoridade que organize aquele Estado. Então, ela abre mão de alguns direitos para que alguém organize aquele Estado e possa, assim, viver de uma forma organizada, né, como um Estado. A questão da legitimidade, pode passar, por gentileza, da República, a gente precisa lembrar o seguinte, da monarquia, a gente precisa lembrar como que se deu a formação da nossa República. A formação da República Brasileira, ela se deu dentro de um movimento que era esquizofrênico e mesquinho. Esquizofrênico porque havia um certo e não admitiam-se que uma mulher ocupasse a chefia de Estado do país, e principalmente por um medo contra um estrangeiro, que era o Conde Dan, que era o marido da princesa Isabel, de que ele liderasse o país. E era mesquinho porque aqueles que ficaram aborrecidos com a monarquia eram escravocratas que perderam o seu privilégio, entre muitas aspas, de negociar outro ser humano como uma mercadoria. É simples. E por isso apoiaram um golpe de Estado sem o mínimo de consulta popular, a quanto se a população queria ou não aquele regime. Ou seja, que legitimidade tem a formação da República no Brasil quando se parte de um golpe de Estado? Um golpe de Estado militar praticado por uma minoria escravocrata ainda por cima. Então, disso daí a gente já começa a discutir se há a necessidade do voto para se legitimar uma monarquia. E daí a gente tem que dar um passo para trás. A legitimidade, ela é voto somente? Se ela é voto dentro de uma república, vamos pensar, quem tem mais legitimidade? É o presidente, que tem aí 40% do total de votos, ou o parlamento, que tem 80% dos votos? Como que se dá esse tipo de legitimidade, então, se depende do voto? Não faz muito sentido ao nosso ver. Então, o parlamento tem muito mais legitimidade popular, se é a questão do voto. E vamos lembrar também que o abuso da democracia, que é quando ditaduras e ditadores utilizam-se do voto para justificarem os seus atos, se manterem no poder durante tanto tempo para continuarem como ditadores, também é uma forma de legitimar, então, a ditadura. Senão não teríamos aí casos como Venezuela, como os Castros em Cuba, né, o Maduro na Venezuela, os Castros em Cuba, o Bashar al-Assad, que acabou de ser reeleito com 90% dos votos. Então, como que o voto ele é um elemento de legitimação? Será mesmo isso? Daí a gente passa para o próximo slide. De que, veja, um governo popular que não goza de 15% de uma popularidade na República, ele é legítimo, um presidente que detém tão baixa aprovação popular?
Você pode me dizer sim, ele é, afinal ele foi eleito. Não, ele tem o direito de estar lá e de cumprir o seu mandato. Mas a legitimidade não tem a ver, portanto, com o voto, mas sim com o reconhecimento. A quem a população reconhece como o chefe ali de Estado e de governo. Portanto, e a gente sabe qual é o custo disso, quando um presidente não tem essa legitimidade, principalmente quando é um vice-presidente que não teve o voto. O voto quem teve foi o presidente, por mais difícil que seja de se dizer isso. Mas a legitimidade vem daí. Então, se a legitimidade é o apoio popular, é o reconhecimento perene, o Estado ele é perene. E o monarca ele é a representação do Estado. O Estado ele não muda. A gente não discute legitimidade pela questão do voto quando a gente fala do monarca. O monarca ele está lá porque a sociedade reconhece ele como chefe de governo, chefe de Estado daquele governo. O que muda é a administração. A administração no parlamento, por exemplo, ela troca. Conforme são as necessidades e as demandas da população, há uma votação e o voto é o meio para que se, então, escolha aquele que vai comandar a administração da nação. Então, a monarquia não precisa da legitimidade do voto, mas sim da legitimidade do reconhecimento, porque ela é guardiã da instituição e dos valores daquele país e daquela nação. O Adriano agora vai falar um pouco sobre isso. Muito obrigado, Cal. E acho que um ponto importante aqui para a gente colocar é a questão da legitimidade da monarquia, além do reconhecimento do povo, ele vem muito de um fator histórico, porque a monarquia está vinculada com a sua população em diversas gerações. Aqui a gente trouxe alguns exemplos de fotos, né, que mostram esse envolvimento histórico com as conquistas que os monarcas conseguiram, né, com as dificuldades que eles passaram. No primeiro bloco aqui dessas 3 fotos, a gente tem aqui o rei George, que foi muito bem representado no filme do Discurso do Rei. Ele estava em Londres no momento do bombardeio, ele não quis sair de Londres, ele ficou junto com a sua população, ele esteve ao lado da população. A rainha Elizabeth também participou junto na guerra, ela era mecânica ali na Segunda Guerra, né? E aí a gente vê exemplos assim fora, e como que foi no Brasil, né? Essa foto aqui à direita, muitos de nós não conhecíamos, eu mesmo não conhecia. Essa foto aqui é do Dom Pedro II lutando na Guerra do Paraguai, e ele foi um representante que fez a armada dos voluntários, né? Ele era considerado como o voluntário número 1, porque os conselheiros do imperador não queriam que ele fosse para a guerra, mas ele como se sentindo parte da nação, se sentindo o representante ali do Estado, ele sentia a necessidade de estar junto com a população e estar junto nesse momento de dificuldade, né? E a gente vê que esse tipo de atitude tem consequências para a população e para a nação que são imensuráveis. No caso aqui de Dom Pedro, vários historiadores colocam esse momento de luta dele, né, estar presente na guerra, como um dos pontos mais importantes para a união nacional. Então, se a gente tem aqui um país continental como temos hoje, isso se dá muito à questão da legitimidade do que o rei representou, né? Próximo slide aqui. Então, a gente só continuando a liderança pelo exemplo, porque não são só em momentos de guerra, né? A gente tem aqui um outro momento que é a pandemia, em que a rainha Elizabeth aqui está liderando pelo exemplo, ela está junto com a população e mostrando, olha, já passei aqui, tenho diversos anos de tanta coisa que eu passei, né? E mesmo assim eu tenho toda a segurança possível, mas eu vou usar a máscara e quero mostrar que eu também posso, que eu também sirvo como exemplo para esse tipo de atitude. E por fim, isso daqui é reconhecido pela população. A gente trouxe o vídeo do jubileu da rainha, mostrando a população, o quanto que a população se sente parte, sente como a rainha parte representante dela, né? Então mostrando um pouco dessa questão da legitimidade, e que é o que a gente passou por todos esses slides e quis demonstrar em fatos reais, fatos que aconteceram e que acontecem. Proud to be part of something as unique as the Commonwealth, which, through your leadership, has given us that essential sense of unity through diversity.
So, Your Majesty, we offer you our humble duty, and with it, 3 resounding cheers for Her Majesty the Queen. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Obrigado, gostei da apresentação, ficou dentro do limite de tempo. E aproveito aqui, queria só divulgar bem brevemente aqui os resultados pré-evento, né? Enfim, a gente tem República com 67,9% e Monarquia com 32,1% dos votos. Depois a gente vai ver a segunda parcial e ver o delta aí para ver quem convenceu mais gente. Então, dito isso, eu abro agora o segundo capítulo, que a gente vai falar sobre estabilidade e economia. E eu queria só citar uma passagem do Machado de Assis. É um pouco parcial essa passagem, mas eu acho que é válida. Então, Machado aqui nas crônicas, na crônica Opinião Pública, publicada em 5 de março de 1867, no Diário do Rio de Janeiro. Quanto às minhas opiniões políticas, tenho 2. Uma impossível, outra realizada. A impossível é a República de Platão. A realizada é o sistema representativo, a monarquia. É sobretudo como brasileiro que me agrada essa última opinião. E eu peço aos deuses, também creio nos deuses, que afastem do Brasil o sistema republicano, porque esse dia seria o do nascimento da mais insolente aristocracia que o sol jamais alumiou. Palavras bonitas e difíceis, como sempre, de Machado. Mas, enfim, com isso eu abro aí o segundo capítulo com a pergunta também permeando essa discussão. Pode a República, com a alternância de poder em sua natureza, apresentar a mesma estabilidade que a monarquia na condução da máquina estatal? E eu volto a palavra para a República. Eu queria falar de um livro que é muito interessante, inclusive, pelo menos era do Ciclo de Formação, que chama Why Nations Fail, do Deon Acemoglu e eu acho que James Robinson. E a grande questão aqui é, assim, eu acho que não é necessária, não tem que ver se a república ou a monarquia são responsáveis pela estabilidade da nação, mas sim se as instituições que essa nação adotou são as melhores para que ela seja bem-sucedida no futuro. Então, quando essas instituições são as corretas e bem enraizadas na cultura, na sociedade, a nação vai perpetuar independente da alternância de poder. Eu acho que o grande caso disso é os Estados Unidos. O grande zelo que eles têm pela liberdade individual, propriedade privada, Estado democrático, direito, fez com que os Estados Unidos, ao longo de quase 245 anos, fosse a maior nação livre, independente, mais rica e influente da história. Sempre teve alternância de poder entre republicano e democrático lá, mas os valores nunca foram abandonados. Acho que esse acho que é um principal caso, mas a gente também tem alguns outros casos bastante interessantes de instituições que foram bem adotadas. Pode passar o slide, por favor? Outro caso muito interessante é Singapura. Singapura é uma república parlamentarista, não tem recurso natural, mas adotou instituições excelentes de liberdade econômica, respeito à propriedade privada, abertura econômica e meritocracia acima de tudo, principalmente no setor público, e hoje tem uma gestão pública que é assim, referência mundial, se não for a melhor do mundo. E um outro caso, que eu acho que só quem lê o livro, pesquisou o livro, vai saber, é o caso de Botsuana. Botsuana é um país super pobre africano, que teve independência em 1966,
só que cresceu muito mais que os países vizinhos, que são muito iguais, são pobres, mais ricos em recursos minerais. E por quê? Porque ele constitui um sistema democrático estável, de longo prazo, respeitando a propriedade privada, investindo os recursos da exploração de diamantes na educação da população. E hoje, junto com o Senegal, é a república, a nação mais democrática da África, e com indicadores que crescem constantemente. Eu também faço uma provocação um pouco, porque, assim, às vezes, pode acontecer o contrário. Rupturas dentro de monarquias podem trazer consequências gravíssimas para o mundo. Tá? Então, um caso que eu mencionei, que é o caso das Corn Laws, que aconteceu na Inglaterra em 1815, que, por um lobby da nobreza, criaram uma taxa de importação de grãos que era contra os industriais, a burguesia industrial que estava crescendo na época, mas quem mais sofreu com isso foi a classe trabalhadora, que não tinha condição de comer, passava fome. Pouco tempo depois, em 1945, veio a Grande Fome da Irlanda, essa questão só se acentuou e serviu de bandeja para a obra de Karl Marx, que morava em Londres na época e presenciou tudo isso. Se puder passar também. O outro caso, em 1917, o czarismo na Rússia, a população vivia em uma grande miséria, em guerra, desolando a Rússia, enquanto a família do czar sempre vivendo no luxo. Tentaram fazer protestos pacíficos, foram repreendidos, aconteceu aquele famoso Domingo Sangrento, e também deu espaço para Lenin e toda a revolta bolchevique, que todo mundo aqui sabe muito bem o que virou e o que aconteceu no mundo. E um outro caso interessante também, se puder também passar o slide, por favor, a Revolução Islâmica no Irã, que antes o Irã era o país do Oriente Médio mais ocidentalizado, digamos, só que a população era um dos maiores produtores de petróleo, só que toda essa produção de petróleo estava concentrado no Estado e na mão do Shah. Você teve o aumento expressivo do preço de petróleo em 1970, só a população zero se beneficiou disso, quem se beneficiou foi só quem controlava o petróleo, enquanto isso teve uma inflação absurda, a população empobreceu muito. Tentaram protestar, o Shah criou uma polícia secreta que servia justamente para perseguir aqueles que estavam fazendo oposição, torturar os dissidentes. Isso aí abriu espaço para o extremismo. O meu ponto aqui era a relação com a nobreza, quando a gente falou do exemplo de Corn Laws, que isso mostra também que mesmo uma monarquia constitucional que funciona como a da Inglaterra, que tem instituições inclusivas do conceito da Semogul, ainda assim ela depende de uma nobreza, né, que é parte do grupo dos vencedores. Então a essência não muda, e finalmente acho que o que a gente trouxe aqui são inúmeros exemplos de monarquias constitucionais ou não que não funcionam. Então vai muito além da Inglaterra esse exemplo, e eu gostaria aqui de ouvir mais argumentos melhores e exemplos melhores aqui do grupo oposto, por favor. Não, acho interessante, porque todos os exemplos que eles mostraram foram de problemas que aconteceram depois que saiu da monarquia, né? Todos esses países que passaram após a monarquia tiveram aí sua instabilidade política e econômica de qualquer forma. O que o Carl mencionou é muito bacana, porque todos os exemplos realmente foram do pós-monarquia aqui. E, Kaká, se puder passar um slide. O ponto da estabilidade é o principal ponto da monarquia. E para isso a gente tem que dar 2 passos atrás e lembrar do conceito do que é a monarquia, né? Como a monarquia funciona. E para isso
vamos lembrar do nosso presidente da República, né? O nosso presidente da República assuma dois cargos, né? Duas autoridades, que é ser chefe de governo e ser chefe de Estado. No caso da monarquia, a gente tem isso separado, que o chefe de governo é aquele que tem as funções executivas, né? Que realmente administra, e junto a partir da escolha do parlamento, ele está na operação do Estado. Já o chefe de Estado, ele aconselha, então ele está em conjunto. E é muito bacana falar isso logo depois do G ter apresentado aqui a formação do conselho do IFL, porque isso é muito similar. A gente tem aqui o chefe de Estado sendo o conselheiro, né, do chefe de governo. Não, mas é uma realidade, né? O chefe de Estado, ele serve como um conselheiro aqui para o chefe de governo que está dentro da operação e não precisa se desvirtuar do dia a dia dele. Passando o próximo slide aqui, Cacá. A gente tem essas duas figuras e não tem como a gente fugir do exemplo da monarquia constitucional aqui da Inglaterra, que é explicando um pouco como que essa diferenciação entre chefe de governo e chefe de Estado ela se dá, né? Porque o monarca, ele é a liturgia, ele guarda aqui a cultura, a ética, a moral do povo, né? Ele serve como uma tentativa de servir como exemplo, né? É lógico que a gente sabe todas as ineficiências que tem, mas ele é uma tentativa de servir como exemplo. Quanto o governante, ele está no dia a dia, né? Ele está na administração. Passando para o próximo slide, a gente vê muito essa questão do conselho que eu mencionei, né? A Rainha Elizabeth, ela passou aqui por 11 primeiros ministros. Esses 11 primeiros ministros foram aconselhados por ela, eles tinham todo o aparato e o amparo da chefe de Estado. E esse é um ponto muito interessante, porque quando a gente fala que monarquia é diretamente ligado com estabilidade, é porque o monarca, ele está sempre pensando no longo prazo, ele vai estar lá no longo prazo, a família vai estar lá no longo prazo. A gente viu aqui que na apresentação anterior que as famílias elas ficam muito tempo, né? Então participam de momentos de crise, de momentos em conjunto com a população, então tem experiência para poder aconselhar todos os chefes de governo que estiverem em conjunto. Próximo slide, Cacá. A gente tem aqui um exemplo que é muito bacana, que quando a gente olha a monarquia, tem a impressão, pô, isso é algo ultrapassado. A gente esquece que hoje tem 44 monarquias no mundo. E dessas 44 monarquias no mundo, 11 delas estão entre as 20 nações com o maior IDH. O IDH tem todas as suas peculiaridades, a gente sabe disso, mas isso é um indicador importante, todo mundo tem na cabeça o que é o IDH, e a gente sabe que isso tem uma representatividade interessante. No próximo slide, a gente mostra aqui um outro ponto de estabilidade que é muito importante aqui, que é a sucessão do monarca. Quando a gente fala de uma família de monarcas, a gente está pensando numa família que vem sendo preparada, né? Então a criança ela é preparada a poder assumir esse cargo, e a gente não precisa ficar na mão de nenhum aventureiro que chegue aqui e queira assumir os dois cargos de chefe de Estado e de governo sem nenhum preparo, se preparo algum, né? Eu deixo aqui a partir do próximo com o Calco falando. Justamente pela divisão, né, de ser um chefe de Estado e outro chefe de governo, é que a gente tem esse mecanismo, essa questão da estabilidade da monarquia. Acho que, como o Adriano aqui disse, as monarquias elas tendem a perdurar por muito tempo, pois os seus monarcas eles são preparados. A família ela é preparada para assumir aquele cargo. Não é nenhum aventureiro, uma pessoa despreparada que pode estar ali no comando daquilo. Você tem aí a Rainha Elizabeth, que está há mais de 60 anos representando, prestando serviço à sua população, de uma maneira exemplar, de uma maneira límpida, e que é o melhor modelo que a gente pode ter de monarquia. E quando a gente tem essa separação do litúrgico, do guardião ali das instituições, e o outro da administração, do eficiente, nós vemos que a troca dessa administração é muito mais fácil quando ela acontece. Pois troca-se o primeiro-ministro, ele perde a sua legitimidade, ele perde o apoio dos seus pares,
e se renova todo um parlamento, escolhendo-se um novo primeiro-ministro posteriormente. Então, a troca da chefia do governo, ela é muito mais tranquila, ela é muito mais sem causar nenhum tipo de distúrbio na população, como a gente vê na República, quando se tem as duas figuras num só cargo, que é a presidência da República. Outra coisa interessante é que, no parlamento, o chefe do parlamento, que é o chefe do executivo, ele também está diretamente ligado com o legislativo. Então, a agenda do legislativo, ela coincide com a do executivo. E isso não acontece na República muitas vezes. Pode passar para o próximo slide, por gentileza? Muitas vezes. Então, quando o chefe do executivo ele pede as condições ali de convencer os seus pares da sua agenda de governo, ele simplesmente deixa essa chefia, como aconteceu com a Theresa May, que não era do espectro dela o acordo que ela tinha que propor de saída do Brexit, né? E, enfim, teve que deixar o governo e foi escolhido aí um outro representante que tinha a agenda pró-Brexit, que era o Boris Johnson, que até hoje é o primeiro-ministro. Então, isso que é interessante nessa troca do governo, do parlamentarismo monárquico. Já no nosso país, por exemplo, ela é muito mais traumática. Veja, com renúncias, com impeachment, né, com tudo isso que aconteceu na história do Brasil. Então, a gente nota que essa estabilidade que a monarquia ela oferece, ela é muito melhor e muito mais vantajosa. Ao passo que, como eu estava dizendo, como disse o Adriano, que o monarca ele pensa ao longo prazo, ele pensa no bem da nação, no aconselhamento do seu primeiro-ministro, do seu chefe ali da administração. Na República, não. Simplesmente se pensa na perpetuação do poder. É garantir a continuidade, seja por ele, seja pela pessoa que ele consegue eleger. Então, nós temos um pensamento de curtíssimo prazo. E aqueles que perdem no período eleitoral, você tem um revanchismo com daqueles que ganharam, querendo excluir, querendo afastar. E o que acontece é que, simplesmente, quando se há a troca, não tem uma continuidade. E a gente sempre vê o mais do mesmo. As mesmas figuras se aliando com outras figuras que até então eram suas inimigas, mas para se perpetuar no poder. Essa foto é muito emblemática aí pelas diretas. Já somente está uma pessoa viva aí que provavelmente pode ser um grande presidente ainda aí do futuro, né? Caso assim o Brasil queira. Afinal, o Brasil precisa sorrir de novo, né? Então, quanto pior, melhor. E a oposição é terrível. A oposição nesse tipo de governo não é propositiva. Ela simplesmente quer o poder pelo poder. Então, não tem como dar certo a República nisso, né? E a estabilidade ela é fragmentada então, em diversos partidos, diversas formas. Você tem esse tipo de coisa que é quando a agenda não bate, né, a esse custo de ter o impeachment, e quando as agendas batem do executivo e do legislativo, é isso que nós temos. Esse é o melhor exemplo do que produz a República hoje, né? Não produz nenhum herói, nenhum ídolo, nem nada disso. Simplesmente corrupção e instabilidade. É essa a nossa República. Obrigado, Carl. Gostei da exposição. Não, também não vamos passar aqui para ser justo com o outro lado. Então agora é uma sessão realmente liberal, sem burocracia, de réplica, tréplica. Aqui é 20 minutos de porradaria. Fiquem à vontade. É bom que não tem réplica, tréplica, porque tem já uma lista aqui de pontos. Bom, acho que antes de uma pergunta mais direta, alguns comentários. Primeiro, vocês comentaram sobre uma das vantagens da monarquia ser a possibilidade de você dividir o chefe de Estado e o chefe de governo. Acho que a gente já provou que isso acontece e é possível numa república também. Então, eu não vejo isso como uma característica positiva da monarquia per se, mas é possível de ambos os lados. Segundo, vocês falaram bastante sobre, até uma palavra linda, né? Liturgia. Esse é o papel do chefe de Estado, né? Ser o provedor de toda a boa moral e os bons costumes de uma nação. Me assusta muito que essa posição esteja em alguém do Estado, mas acho que até a Inglaterra tem inúmeros exemplos, que a gente vai lembrar aqui de, aspas, falhas morais do que seria o figurino ideal dessa liturgia, e nem por isso houve ruptura, mas com certeza por causa disso houve
tentativas já aprovadas e executadas de queima de arquivos de tanto as escapadas que a gente viu na série The Crown, né, do Príncipe Philip, quanto situações públicas de ele ter reclamado que o budget estava curto e uma hora ele ia ter que parar de jogar polo. Né, que não sei se é muito um grande exemplo numa crise econômica você fazer isso. Com certeza não tem. A gente tem vários exemplos de presidentes que fariam o mesmo, mas a gente não esperaria isso do monarca, dado que ele tem a liturgia. O presidente a gente pode substituir. Rupturas institucionais. Vocês comentaram sobre que após a monarquia que aconteceram as rupturas que a gente comentou, e eu acho que é uma questão de causa e efeito, literal até, acho que exemplo da Rússia é o principal deles, né? Foi uma má monarquia que com certeza gerou ruptura. Então não necessariamente o chefe de Estado se autoproclamar perene, como inclusive foi comentado aqui, significa que ele é perene. E a representação dele, né, o reconhecimento, não necessariamente quer dizer que é divino, quer dizer que isso pode mudar também, então talvez não seja tão estável quanto a gente está falando. E um último ponto antes da pergunta, você tem 11 nações, acho que vocês comentaram, que são desenvolvidas, mas seria importante filtrar o que é Commonwealth, porque tem muitos países que têm como chefe de Estado a Rainha da Inglaterra, que é um excelente exemplo, porém que não necessariamente deveriam ser contabilizados numa conta de boas monarquias, porque no final é o mesmo exemplo. Então vocês ganharam 10 exemplos a mais aí para dar de boas monarquias. Bom, falando sobre sucessão, e aí vai minha pergunta, que é um ponto interessante, porque até no mundo empresarial a gente tem muito disso, que é como que a pessoa é preparada para assumir uma determinada tarefa. Em muitas empresas você tem a família que cria os herdeiros para continuar tocando o negócio da família. A gente sabe como é complexo isso, a gente sabe como é difícil, mesmo quando tem toda a estrutura e toda a preparação, ainda assim pode dar errado. E o mesmo vale para a monarquia. Ninguém sabe se o príncipe Charles vai ser de fato um rei tão reconhecido e tão bem sucedido quanto a rainha Elizabeth. E a minha pergunta é, o que aconteceria se ele não for bem sucedido? Como que a monarquia constitucional lida com o fracasso de um monarca? Vide, por exemplo, Tailândia, que inclusive aprovou a lei que quem fala mal deles é punido. Foram muitos os pontos aqui levantados. Eu acho que há uma confusão. A questão da Rússia foi absolutamente um movimento causado ali por Marx e etc. ali que vieram daqueles pensamentos do proletário e enfim, da exploração, e que por uma revolução tomou o poder. Foi uma revolução que acabou sangue frio e matando todos eles e praticando atos obscenos contra todas as mulheres ali da realeza, enfim, deploravelmente. Então, todas essas revoluções terminaram de uma forma muito equivocada, e não foi por causa da monarquia, mas sim de elementos externos que levaram a um pensamento subterfúgio, talvez como o seu da época, a derrubar uma monarquia e simplesmente a querer matar o rei. O Brasil foi também ele simplesmente foi proclamada a república do dia para a noite e foi mandado eles para o exílio, foram confiscados todos os bens e mandados eles para o exílio. Viveram absolutamente sem nada lá. Dom Pedro viveu modestamente em Paris, sendo sustentado por amigos e intelectuais a quais ele fez durante o seu governo. Então, e a única coisa que ele levou foram terras do Brasil, de todas as capitanias, para quando ele morresse fora de sua terra natal, que fosse colocado no seu travesseiro para que ele lembrasse do país. E suas últimas palavras foram prosperidade e paz para a minha nação. Isso é o dever de um monarca, isso é a figuração do que é ser monarca. É muito mais do que ser um simples presidente da república que fala bobagens ou que bebe um pouquinho demasiadamente. É ser alguém além do seu tempo, é enxergar à frente, é querer o bem da sua nação, é ser o exemplo. Alguns desvios acontecem, evidentemente, até porque eles não são mais encarnação de Deus. Desde Luís XIV, isso se perdeu. Eles passaram a ser pessoas que tinham o seu poder delegado pelo Estado e tinham a sua legitimidade reconhecida pela população que os queria como seus reais chefes ali de Estado. Então, não há nenhum tipo de relação
aí do que foi posta pelo grupo da monarquia, da República. E nesse sentido, a gente discorria também do que falhar, né? De como que falhar. Bom, eles são seres humanos. Alguns desvios podem acontecer, mas você observa que na linha sucessória direta para o trono, são poucos aqueles que cometem tais desvios. Os problemas maiores sempre se dão com aqueles que não irão suceder. Você teve agora até o caso do filho do Harry, que se casou aí com uma moça americana, que não tinha tradições monárquicas e tudo mais. É o que acontece. Você tenta colocar uma pessoa que não está preparada para aquele regime, para aquele movimento, para aquele trabalho público, causando um tremendo dano para a imagem da monarquia. Então, assim, e quando há um problema da linha de sucessão, o movimento próprio da monarquia resolve esse problema afastando eles. Foi o caso do rei Juan Carlos, na Espanha. Houve um seríssimo problema, grave problema ali de acusações de cunho, seja de corrupção, enfim, de casos sexuais, etc., mas que a monarquia mesmo, ao perceber isso, para continuar no poder, porque senão o que acontece? Se o mau exemplo vence, ele perde a legitimidade. As pessoas não mais vão apoiar aquele regime. Então ele tem que andar na linha. Um ou outro problema vai ter, claro, o Charles, porque pulou a cerca, mas era um problema matrimonial dos dois. Até na série The Crown, percebe-se bem lá a questão de que um não queria se casar com o outro, assim. Era uma questão meio arranjada, né, de um casamento da época, mas os valores mudaram, tanto é que eles agora são casados com a Camilla Parker e vivem absolutamente felizes. Então, o movimento mesmo para se perpetuar no poder, ele dá conta de resolver esse tipo de problema. E para finalizar, se eu ainda tenho mais um tempo, no Brasil, Dona Maria não tinha condições de assumir o governo, pois era a Maria louca, ela tinha um problema talvez de demência, alguma coisa da época. O que fez Dom João? Eles afastaram Dona Maria, Dom João assumiu como príncipe regente, ao falecimento da Dona Maria, ele ascendeu ao trono como imperador. Simples assim. Quer dizer, o sistema mesmo, ele se autorregula, entendeu? E por uma questão de se ter a estabilidade. Então, é mais ou menos isso. Não sei, Adriano, você quer complementar? Acho que um complemento do que o Cesare mencionou, e um dos pontos que ele mencionou, é que na República a gente também tem exemplos, né, da separação de chefe de Estado e chefe de governo. O grande ponto aqui é que quando você tem essa separação e esse voto popular, a gente chega em instabilidades, como acontece no Brasil, porque a gente não tem os dois indo para o mesmo caminho, né? A gente tem uma separação de poder e uma luta de poder aqui, que é uma luta política ali, eleitoral, né? Que gera instabilidade na população, que é algo que a gente já vê aqui no país. Então, a gente não acha que é completamente comparável um sistema do outro, dado que a questão da estabilidade vem da perenidade que a família quer colocar no governo. E aqui a gente já emenda, então, a primeira pergunta, né? Porque, apesar de vocês não citarem aqui, os Estados Unidos é um dos maiores exemplos de república que a gente tem no mundo hoje, né? Mas a República, como a gente mencionou, diversos exemplos, e até os próprios exemplos que vocês colocaram ali de inícios de repúblicas, a República vem de golpes. Qual o outro exemplo que a gente tem hoje no mundo em que a gente tem uma república que nos últimos 100 anos apresenta uma estabilidade econômica e que apresenta uma estabilidade sem golpes políticos? Que não os Estados Unidos, exato. Um pequeno comentário sobre reconhecimento e sobre algumas me assustadoras. O poder se auto-perpetua, então temos que aprovar isso. Ou, ele deixa de ter um reconhecimento, então ele já trabalha em prol para a manutenção do poder. A gente não está falando de presidentes, né? A gente está falando de monarca, certo? Que era, acho que, o exemplo aí dado. Então, a perpetuação de poder envolve ambos os lados e a essência do Estado, que foi o nosso ponto original. De ambos os lados você vai ter isso. Com relação, sinceramente, a quais repúblicas existem há mais de 100 anos, eu não sei se o Orlando tem alguma resposta a respeito disso. Sinceramente, na América Latina, a gente não tem nada que tenha durado, nenhum regime que tenha durado tanto tempo assim. Porém, o que vale mencionar sobre a República é que ela também tem uma ordem institucional, né? Então, por exemplo, vocês comentaram aqui da Velha República. Foi
o exemplo de vocês, inclusive, do início da nossa república, porque a gente já vive em outra república, né, que pós-ditadura militar. Então, a ruptura ela pode acontecer entre repúblicas também, e não necessariamente significa que a república está deixando de existir. Eu acho que o problema que teve, muito América Latina, mas em outros países onde você tem instituições extrativistas, é que um grupo que está dominado, ele luta para controlar a máquina estatal do grupo vencedor naquele momento. Então, você tem ditaduras oscilando entre ditaduras. Exemplo do Brasil, pegar aqui a Velha República, foi instituída pelo Vargas. Então, você tem grupos extrativistas, oligopolistas, não há dúvida que a Velha República era isso. Agora, o Vargas foi pior. E aí, posterior ao Vargas, surgiu de novo a República, que também era extrativista. Então, na transição entre o Estado Novo, da ditadura dele, e quando o Vargas foi eleito. Então, você tem inúmeros exemplos de que a República segue viva, mas, na verdade, você tem a ruptura por um processo realmente de controle do poder e luta de elites pelo poder. Mas o meu ponto é que a monarquia não teria evitado isso, até porque ela não evitou, né, no Brasil. Bom, a gente está fazendo exercício de adivinhação, né? Mas você teve o surgimento de novos estados no último século, principalmente. Aí você pega o caso de Singapura, você pega o próprio caso de Israel, que são repúblicas assim, relativamente não, estáveis, que resolveram adotar esse tipo de sistema também. Então, assim, realmente, pegar casos de 100 anos, é um sistema relativamente, depois de todo aquele, de todo o período de monarquia absoluta, é um sistema relativamente mais recente na história, quando você pega a linha do tempo. Você teve aqueles casos antigos, gregos, romanos, enfim, mas depois, nesse conceito mais moderno, realmente não tem tantas histórias assim, mas os novos estados de sucesso, eles dão regime também. E aí eu volto com a pergunta, né? Por que a gente tem que buscar estados que durem mais de 100 anos? Talvez a gente não concorde nesse ponto, mas o objetivo é que não tem estado, né? Então talvez estados mais curtos sejam melhores, não? Não, porque a questão da perpetuidade, como você está falando, é simples, porque o Estado ele vai continuar existindo. O Estado ele continua. O que muda é a administração. Uma vez que você tem o pacto social, que as pessoas elas admitem, como eu disse lá no começo da apresentação, deixar de determinados direitos, como o uso da força, etc., para uma instituição que organize todo um modo de viver, etc., então, ou seja, a gente vai viver dentro de um modelo que não tem como fugir. O Estado ele vai continuar existindo. O que muda na monarquia é a administração. Numa monarquia constitucional, que é a base aqui do que a gente está defendendo. Ninguém mais está defendendo uma monarquia absolutista. Até porque isso caiu por terra quando você teve lá, acho que Guilherme de Orange, alguma coisa assim, da teoria da divisão dos poderes. Aqui no Brasil, a monarquia foi baseada nisso, em divisão de poderes. O monarca ele era apenas um poder moderador. Ele indicava determinados cargos, mas você tinha eleições diretas para deputados, para a Câmara dos Deputados, e daí os senadores ele que escolhia, mas ele escolhia skin the game, gente que tinha o que perder ali no negócio. Não era qualquer pessoa que podia fazer parte do negócio, mas, enfim, mas você tinha ampla liberdade, era uma das melhores constituições. Se alguém tiver curiosidade, procura no Google, Constituição de 1824. Há ali diversos temas de liberdade que nem na nossa Constituição hoje tem, sobre responsabilidade dos ministros. Os ministros são responsáveis, eles cometiam crime se praticassem algo contra a liberdade e contra a propriedade privada das pessoas. Quer dizer, é algo extremamente lindo de se ver, de se ler ali dentro de uma Constituição. E veio a República e criou esse Estado absolutamente concentrador, esse Estado paquidérmico, esse Estado que até hoje a gente tenta se livrar dele e não consegue no nosso dia a dia, e com instituições que estão absolutamente rompidas, instituições que não têm credenciamento nenhum para nada, uma justiça desqualificada, uma justiça que não julga, que ela é política,
e com um legislativo que não legisla nada e um executivo pior ainda. Quer dizer, esse é o resultado de uma república no nosso país. Não vejo como grandes vantagens, assim, como postas aqui. Foram os piores exemplos foram dados pela República. Os piores exemplos. Você teve golpe, você não tinha liberdade de imprensa, você não tinha nada. Enquanto na monarquia, mesmo havendo, por exemplo, uma religião ali do Estado, havia ampla liberdade do culto e da prática de religião, desde que não atentasse contra o Estado, liberdade de imprensa, liberdade da fala, liberdade de escrita, ampla liberdade. Isso era a monarquia, liberdade. Eu acho que... Posso continuar aqui? Não, então, acho que é bacana aqui esse ponto de liberdade, né, que a gente coloca aqui de menos Estado, porque, como o Carl mencionou, a nossa Constituição, talvez a mais liberal, foi a da época do Império. Quando a gente pega aqui agora os exemplos que a gente tem de ditador no mundo atual, a maioria deles vem de repúblicas. Então, a gente tem aqui os Castros em Cuba, né, como o mencionado, a gente tem Uganda, a gente tem Maduro, a gente tem vários ali que vieram de repúblicas. Então, se a república é tão capaz de defender a liberdade, por que os maiores exemplos estão na república de diminuição da liberdade da população? Vou passar aqui pulando rapidinho, mas aí é sacanagem para a ditadura, porque de fato ela é uma dita de república, mas é que nem a China, né? República Popular da China, você pode pôr o nome que você quiser. Talvez o nome da monarquia não tenha o tanto. A China? Você já foi lá? Bom, calma aí, tá sem microfone? Calma aí. Essa questão da China ser uma ditadura é aquele típico exemplo de uma milícia aqui desse país que não conhece China. Um desconhecimento absurdo de China de se falar que aquilo é uma ditadura. Eu nunca vi ampla liberdade de empreendimento, ampla liberdade de se fazer qualquer coisa como na China. A questão lá é que eles têm uma ideia um pouco diferente do que é o uso da democracia ou não, da necessidade ou não do voto, quanto à questão da instabilidade. Um país que tem bilhões de pessoas, você não pode ter instabilidade. Quando eles tiveram instabilidade, teve o massacre da Praça Celestial. Mas dizer que aquilo é uma ditadura, não sei não. Agora eu fiquei assustado mesmo. Bom, acho que o fundador Alibaba discordou um pouquinho do que você falou agora e nunca mais voltou a falar, né, em público. Então acho que isso já prova o que é de fato uma ditadura, independente dos vários vieses que se pode ter. Mas o meu ponto que eu ia falar da prática, né, que acho que até vou colocar aqui a deixa pro Orlando, mas de fato tem uma questão do reconhecimento. O ideal, né, se todo mundo aqui tivesse tomando uma decisão de qual governo criar, com certeza a gente fala, pô, a gente tem que colocar lá no Estado o melhor, o cara mais capacitado, o cara mais correto, o mais justo, a gente teria que escolher para ser alguém, um monarca, né? Já é difícil escolher o presidente. Imagina se a gente parasse agora e falasse, putz, quem que vai ser o nosso rei? Né? Então, como é que, já que a gente tem uma ordem prática, como é que a gente faria essa transição? E a gente vai entrar na última parte do nosso evento, que são as considerações finais de cada equipe. Então, tá bom, vou passar para a República primeiro. A gente tem 5 minutos de consideração final para cada equipe. As considerações finais, se puder colocar aqueles últimos slides da visão do Brasil. Acho que a questão assim, é o seguinte, é impossível saber hoje se o Brasil seria tão bom, seria melhor se fosse império ainda. Isso aí não tem como a gente... porque tudo bem, foi golpe. Isso aí está nos livros de história, não tem como não reconhecer. Mas a grande questão aqui é que eu acho que também existe um certo saudosismo em relação àquilo que toda essa história de império. Tá? Você tem alguns casos que são bem famosos também de interferência do próprio imperador. Aquela questão toda de parlamentarismo às avessas, que ele realmente gostava de se intrometer no parlamento. Você tem
O Brasil foi o último país das Américas que aboliu a escravidão. Eu sei que a família real era abolicionista, mas a bomba explodiu com eles. É a mesma coisa que grande parte da população fala que o Lula foi responsável pelo grande crescimento do Brasil no início do início do século XXI. Então, assim, surfou também essa onda. Eu acho que um caso muito emblemático, assim, é o caso do Barão de Mauá. O Brasil enriqueceu, mas também foi muito surfado na onda dele, que diversas vezes foi cortado e criado empecilhos pelo próprio Império. O maior empreendedor, eu acho que da história desse país, que teve o caminho, toda hora tinha alguma pedra no meio do caminho que era imposto por todo o aparato estatal, que tinha como imperador a pessoa que controlava tudo isso. Então, acho que essas questões assim voltam. Eu acho que isso volta na questão das instituições. O Brasil não é um país que adotou as instituições corretas para a perpetuação e do sucesso. Então, assim, se o Brasil fosse uma monarquia hoje, quem que assumiria esse poder? Seria a antiga família real? Quem estaria preparado para isso? Ou então seria esses dois aí? A próxima, o nosso rei e a linha de sucessão ao trono aí. Então, a grande questão é isso. Eu acho que o buraco é mais embaixo e a grande questão são as instituições que precisam ser instituídas nesse país para que as coisas funcionem. E para concluir, dando um tiro do pé, ninguém se iluda que não é que a República é o governo do povo, tá? Isso não existe. Não. Então vamos lá, respondendo aqui já essa indagação final aqui nas considerações finais. Não seriam esses dois paspalhos aí que assumiriam a monarquia, eles não estão preparados nem à altura do cargo da monarquia. Simplesmente você tem uma questão histórica, né? Se seria uma família que tem uma ligação histórica com o país. Então, por óbvio, seria a família de Orleans e Bragança. Não acho que os principais herdeiros hoje, que estão à frente da Casa Real, teriam condições de assumir, porque ali já há uma mácula, que é a aproximação desses com o atual movimento democrático, principalmente com grupos do governo atual. Então, isso já causa uma certa aproximação e não mais aquele distanciamento que se exige e precisa de um monarca. Então, teria que ser uma geração um pouco mais nova, mas acho que teria que ser ligado à família de Orleans e Bragança. Não vejo outra família ligada à questão monárquica, nem à história do povo, porque precisa ter esse enraizamento com a história cultural do Brasil. Eu acho que é a única família ali. Mas é um processo de se pensar. Mas também a gente não se ilude, né? A gente discutiu isso muito no grupo, de que um dia voltaria a monarquia. Afinal de contas, quem está aí com seus privilégios na República jamais quer perdê-los. Enfim, acho que a questão é como minimizar os efeitos deletérios da República atual. Né? Se pensar talvez aí no voto distrital puro, num tipo de representação um pouco mais eficiente desse governo, porque é o que a gente tem, possivelmente não vai mudar, a escolha lá atrás, equivocada na nossa opinião, obviamente, em 88 já foi feita. Enfim, é hora de deixar os tesouros para trás e olhar para o futuro, aí de uma forma da gente melhorar esse país. Mas eu só queria deixar aqui como consideração final mesmo, uma frase aqui do Rui Barbosa, o maior jurista dos nossos tempos, que foi monarquista, depois apoiou a República, mas na hora que ele viu lá o que deu a República, ele diz: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus homens, chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Essa foi a obra da República nos últimos anos. No outro regime, na monarquia, o homem que tinha certa nódoa em sua vida era um homem perdido para todo sempre. As carreiras políticas lhe estavam fechadas. Havia um sentinela vigilante, Dom Pedro II, de cuja severidade todos se temiam e que acesa ao alto guardava a redondeza, como um farol que não se apaga
em proveito da honra, da justiça e da moralidade. Eu vou me abster aqui de fazer qualquer comentário depois de um especialista igual o Col comentar e de uma frase como essa aqui, né? Acho que o nosso pensamento aqui já está completo e muito bem muito bem representado. Obrigado, debatedores. Quem não votou ainda, por favor, vote para a gente ver a diferença da enquete. Não vale fazer propaganda agora. E só um comentário final aqui, a primeira... Não, o monarquista é ele que está com a bandeira atrás ali, Orlando. Subversivo, propaganda subversiva. Mas só para complementar, o que eu gosto também no debate assim, né, de voltando um pouco aos físicos, é que traz essa proximidade, nada substitui a gente estar presencialmente aqui debatendo isso, com todas as medidas de segurança, obviamente, e o distanciamento adequado. E, por fim, só para lembrar, você citou o Rui Barbosa, e o Machado de Assis, e meu avô, que também era jurista, procurador da República, mas não monarquista, mas apesar disso ele gostava muito dos dois. Ele falava que era a melhor cuca do Rui Barbosa e melhor prosa do Brasil. E, enfim, de novo, como conclusão aqui, acho que foi válido essa troca, e de novo, a gente não quer chegar a conclusão nenhuma aqui, eu acho que as palavras de ambos os lados, aí como considerações finais, foram super válidas. Ninguém almeja a volta da monarquia nesse sentido e ao mesmo tempo, como o Orlando falou, a gente não tem como saber como teria sido, né? É uma visão distópica, enfim, é difícil da gente, é impossível, na verdade, da gente poder argumentar que teria sido melhor. São tantos fatores, né? O próprio Mises, né, fala em ação humana que se a ação humana é tão complexa, né, e imutável, né, ao longo do tempo, imagina, a gente está falando de um período de 100 pelo menos, né, 150 anos, enfim. Então é realmente o exercício da prosa aqui e de intelecto que faz a gente refletir e pensar em soluções melhores para todo mundo, democraticamente. E por fim, só queria, enquanto a gente a gente vai apurar os resultados rapidinho, já vou mostrar, mas só queria que vocês fizessem uma consideração bem breve de como foi participar, se eventualmente vocês estavam defendendo o lado que vocês apoiam ou outro, e enfim, alguma impressão. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer ao IFL, na figura do Tomás aqui, que fez o convite, extremamente honrado. Encontrar com o Cesare aqui, com o Adriano, o pessoal todo, assim, foi espetacular. Saudades do IFL. Como honorário, a gente estava um pouco afastado. Então, assim, isso foi ótimo para um evento de aproximação mesmo. Infelizmente, com o contato social restrito, a gente perde um pouco disso, até dos jantares, faz muita falta. Então, assim, foi uma grata surpresa quando eu recebi o telefonema para poder participar e uma honra ainda maior de estar aqui hoje debatendo, ser colocado na berlinda aqui não é fácil, foram muito bem aqui os nossos amigos. E, assim, foi uma honra. E, é claro, defendi o lado que eu sempre acreditei, que era a monarquia, mas aprendi muito também aqui com a questão da República. Para mim também foi uma experiência muito, muito incrível. Realmente essa troca aqui, de poder estar com você, Cal, nesses últimos dias, a gente poder se aproximar, né? Você, com o horário, a gente nunca tinha tido essa oportunidade de fazer algum projeto conjunto aqui no IFL, então foi muito bacana, aprendi muito. Não sou monarquista, assim como o Col, mas confesso que depois desses últimos dias eu prefiro voltar a estudar mais e entender um pouco mais de história, porque é fascinante, né? A gente tem argumentos muito sólidos e muito interessantes em prol de algo que normalmente a gente não pensa. Então foi muito rica a experiência e espero que todo mundo aqui que está como prospect associado tenha essa chance de poder participar do júri simulado. Quem tiver, abrace para poder estar aqui. Bom, experiência fantástica. Curiosamente, até para mim mesmo, eu não acho que eu tenha participado de nenhum outro júri antes, então foi o meu primeiro. Participei, ajudei a organizar vários, né, mas nunca estive aqui nem na época como associado desse lado, e é interessante ver o calor do momento e os debates, e como
É muito mais quem está ali na zona de batalha, né, que é quem sofre. Eu acho que quem também aprende. O aprendizado foi ótimo, assim, revisitar muitos dos pontos, principalmente a questão conceitual, que é algo que a gente acaba, quando lê, sabe e carrega com você, né? Mas depois que você revê, você pensa de uma outra maneira. É muito bom ver todos aqui. Excelente proposta desse tema, porque esse é um dos temas que, como eu brinquei, né? Até o Carl vir me falar, e realmente foi o Carl. Eu achava um absurdo completo. Mas tem muita lógica por trás, e como vocês devem ter visto hoje, o debate ele tem excelentes argumentos para ambos os lados, assim como contra-argumentos. Então é uma das coisas que o IFL faz você fazer, que é pensar algumas certezas absolutas que você tem na vida, e que, pô, isso te leva a um exercício de você começar a questionar as coisas e entender qual que é a essência do que você acredita, que no final do dia são os valores. Então, esse exercício aqui foi muito importante porque é um exemplo de vários outros exercícios que a gente possa fazer. Para mim a experiência também foi ótima. Assim, já fiz eventos internos no IFL, mas júri simulado nunca. Até estava comentando com o Cesare hoje, eu acho que eu nunca fiz um debate na vida. Então, assim, se fazer um debate logo de cara com um monstro desse, defensor, daí, assim, você fica um pouco acanhado, mas, putz, foi excelente a experiência, foi muito legal, recomendo a todos. Já vi o pessoal recomendando, assim, não entendo, assim, sabia que era legal, mas não sabia que era tão legal assim, então recomendo que todos que puderem participar, recomendo que todos participem. Também foi ótimo rever companheiros de mais tempo de IFL, então isso aí também vale muito a pena, foi muito legal. Então, vamos lá. De novo, isso aqui é um exercício, né? É uma brincadeira. E eu até não vou fazer spoiler, mas eu fiquei muito surpreso com o resultado, de certa forma. Primeiro, que pô, a gente tem um número considerável de monarquistas ou de pessoas que defendem aí essa forma de governo. Então, o resultado do pré-evento foi 32,1% para a monarquia, relembrando a pergunta, qual a forma de governo seria ideal para o Brasil, república ou monarquia, e 67,9% república. E daí no pós-evento, e daí foi para 50-50. Então, quer dizer, ganharam praticamente 18% a monarquia, logo os declaro campeões. Parabéns! Tá. E para consagrar isso, só para ter certeza, a gente fez uma segunda pergunta que qual foi, porque eventualmente a opinião da pessoa não foi alterada, mas ela teve uma opinião de quem ganhou o debate em si. Então, também só confirmou a estatística, 65% dos votantes votaram que a monarquia constitucionalista ela ganhou o debate. Parabéns, pessoal. E declaro o evento encerrado. Muito obrigado por tudo e por vocês que a gente passou do tempo aqui, ficaram até essa hora com a gente. Um abraço. Valeu, pessoal.